Muito bem, boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais do Instituto Edésio Passos, via as plataformas do YouTube e do Facebook, e já aproveitamos para convidá-los a se inscreverem e participarem de todo o conteúdo disponibilizado pelo Instituto Edésio Passos. Essa atividade, Mundo do Trabalho em Debate, é uma parceria com a editora RTM, com o projeto Prosa com o Autor. Nessa noite, teremos a honrosa presença da doutora Andréia de Campos Vasconcelos, autora de obra jurídica pela editora RTM e de artigos científicos. Como disse a vocês, o Instituto Edésio Passos tem essa parceria com a editora RTM, a RTM, editorartm.com.br, do nosso querido Mário. Convido a vocês também a participarem de toda a programação do nosso canal. Na segunda-feira temos o programa Educação e Atualidades, com a professora Fabiane. Na terça-feira, com o professor Paulo Pusca, programa Política Pública em Debate. Quarta-feira, comigo aqui, Mundo do Trabalho em Debate. Na quinta-feira, Estado e Administração Pública, com o professor Tarso. E na sexta, sempre sexta-feira é comigo de novo, o programa Mundo do Trabalho em Debate. Estamos nesta conexão Curitiba, Instituto Edésio Passos, Belo Horizonte, Instituto RTM, e eu convido para que faça sua saudação inicial, doutora Andréia de Campos Vasconcelos. Boa noite, doutora Andréia, tudo bem por aí? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo ótimo aqui em Belo Horizonte, né? Nesse momento difícil, mas com muita saúde. Estamos aqui para tentar compartilhar um pouco, né, da nossa experiência, do nosso conhecimento com os colegas. Muito obrigada pelo convite, agradeço também ao Mário, da RTM, a Luísa, que nos deu e está nos dando esse apoio agora no momento. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora André. Então, sob a supervisão técnica da nossa querida Luísa, que nos organiza nessa live a partir de Coimbra, lá no outro lado do Oceano Atlântico, lá de Portugal. Temos nessa noite o tema Fim da MP 927, Efeitos no Contrato de Trabalho. Esse é um tema que vem sendo refletido, traz inúmeras perguntas e indagações por parte de trabalhadores, de empresários, por parte de advogados e magistrados. Portanto, entendemos que esse tema é fundamental para auxiliar no debate e no esclarecimento acerca dessas questões. Começo, então, apresentando a nossa convidada dessa noite, a doutora Andréia de Campos Vasconcelos, advogada trabalhista, mestre em instituições políticas, professora de Direito do Trabalho e de Prática Trabalhista, descobri agora antes do nosso início, então temos essa identidade, é representante da OAB Minas, junto ao Comitê Gestor do PJE da Terceira Região, e é conselheira da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas. A doutora Andréia tem 2 livros que a gente gostaria de expor antes da nossa prosa. Por favor, Luísa. Então, a doutora Andréia tem o Direito do Trabalho na Prática, pela editora RTM, e tem a sua colaboração com um artigo científico no Manual Sindical, Teoria e Prática, ambos pela RTM. Obviamente, a doutora Andréia tem sua qualidade e competência técnica reconhecidas pela editora, por isso teve esse trabalho aceito para a publicação, para o conhecimento e profundidade de toda a comunidade jurídica trabalhista, não só a mineira, como de todo o Brasil, que é o objetivo da nossa editora RTM, que é especializada em publicações nas áreas trabalhista e sindical, saindo na frente com coleções em e-book e tem todo o seu acervo digitalizado, com condições especiais àqueles que tenham interesse em adquirir as obras. Conheçam, portanto, no site da editora, editorartm.com.br, conheçam a biblioteca e revistas jurídicas. Portanto, contatem o nosso querido Mário, que é o editor-chefe e que terá todo o prazer em atendê-los.
doutora Andréia, nosso tema, fim da MP 927. As MPs 927 e 936 constituíram-se num direito do trabalho de emergência ou num direito do trabalho de exceção, depende um pouco do ponto de vista do analista do tema, mas era imprescindível que o Estado brasileiro desse alguma resposta à necessidade de empresas, de trabalhadores, no sentido de construir saídas decorrentes da pandemia que estabeleceu um caos do ponto de vista econômico com fortíssimos impactos sociais. Querendo ou não, goste ou não, as MPs vieram, né, ao mundo jurídico, tiveram a sua vigência em determinado período. No caso da MP 927, ela não teve a sua conversão numa legislação ordinária, porque assim quis o legislador em não estabelecer a votação, e, portanto, ela perdeu seus efeitos e carece de regulamentação. A MP 936 converteu-se na Lei 14.020, portanto, foi apreciada pelo Parlamento. Enfim, a MP 927 surtiu efeitos ou não nesse período. É um pouco isso que pretendemos conversar com a doutora Andréia nessa noite. E passo a primeira questão nessa nossa prosa, doutora Andréia, que é a seguinte: como fica, então, portanto, essa legislação trabalhista anterior e posterior à reforma, mas, sobretudo, a essa legislação de emergência que foi configurada no âmbito da pandemia? Por favor. Bom, pois não. Na verdade, nós estávamos vivendo, desde 2017, uma insegurança jurídica enorme, e alguns dispositivos, já com a reforma trabalhista, estavam nos causando um certo desconforto quando orientaram o cliente a proceder dessa ou daquela forma, porque já vivíamos, né, um momento de crise econômica. Então, o direito do trabalho, desde a reforma trabalhista, ele vem sendo objeto de alvo de muita atenção, né, por parte do Poder Executivo, do Poder Judiciário, considerando a questão da crise econômica. Pois bem, quando veio a pandemia, nós, profissionais do direito, principalmente do direito do trabalho, para melhor orientarmos os nossos clientes, ensinarmos os nossos alunos, responder à população de modo geral, nós buscamos, no que nós já tínhamos de legislação trabalhista, respostas para uma situação de exceção. E alguma coisa estávamos conseguindo fazer, mas ainda um pouco perdidos. Então, as medidas provisórias, elas acontecem, e a 927 inicialmente, como uma forma de mostrar o caminho da exceção, como bem o professor falou ainda há pouco, né, quando da apresentação da medida. Ou seja, numa urgência, né, algo de caráter relevante, para que as pessoas pudessem caminhar dentro das possibilidades do direito para resolver suas questões do mundo do trabalho, seja o empregado, seja o empregador. Então, a ideia é essa. E a 927, ela traz alguns dispositivos que foram objeto de muita discussão, porque há um entendimento, né, apesar dela não estar valendo mais, mas há um entendimento que alguns dispositivos, eles passam perto ou chegam a ser inconstitucionais, né, dependendo da maneira como são aplicados. Mas, fato é que ela aconteceu, muitas empresas fizeram uso da 927 e como forma de resolver o seu problema. Mas aí tem algumas questões, assim, que eu acho importante da gente pontuar, e não aqui pegando a lei e lendo na íntegra, né, mas fazendo alguns destaques, que a medida provisória 927, ela vem falando que se aplica durante o estado de calamidade pública, e ela introduz a expressão força maior, nos termos do artigo 501 da CLT. Essa força maior da CLT, como nós sabemos, é consequência de um momento em que o empregador chega na condução do seu negócio, que, independente da sua vontade, ele se vê obrigado a romper
com os seus empregados. E, portanto, nessas situações, o valor da indenização ao término de uma dispensa seria reduzido para metade, né? E aí vem algumas questões da força maior e começou uma discussão muito grande. O que eu quero chamar a atenção aqui, da questão da força maior, especificamente, é que muitas empresas, mesmo com a pandemia, ou talvez até por conta da pandemia, não sofreram nenhum tipo de abalo financeiro, pelo contrário. Então, nós considerarmos a aplicação da força maior, como muitas empresas fizeram uso desse instituto em proveito próprio, como forma generalizada, eu acho que foi algo extremamente equivocado. Então, é um comentário que eu gostaria de fazer. E se fosse legitimado isso, nós criaríamos aí um precedente enorme, porque, né, motivo de força maior, na amplitude ou da maneira como foi colocado, por demais, abarca por demais situações e iguala as empresas, independente de estar tendo ou não prejuízo. Então, é um ponto que eu gostaria de destacar. Uma outra questão, e eu acho extremamente importante, e vem desde 2017, a prevalência dos acordos individuais. Então, para que nós pudéssemos adequar a situação empregado e empregador nesses tempos de pandemia, na vigência da 927, né, o acordo individual, ele supriria, de um modo geral, as negociações coletivas, né? E aí tem várias questões sobre esse acordo individual, que eu acho importante a gente colocar, como, por exemplo, a dificuldade para se colher uma assinatura, porque, fazendo uma análise mais objetiva em relação à legitimidade, né, dessa alteração de condição de trabalho via acordo, para o contrato, né, ou esse acordo realmente ser um documento válido, ele prescinde de uma assinatura, de um aceite. E como que a gente vai fazer? Muitos empregados, né, sequer tinham acesso à internet, ao computador, né, para responder, como que eu vou mandar fazer uma assinatura digital, né? Então, foi tudo muito novo. E eu acho que esses acordos individuais, apesar das limitações em relação a valores de salário, até a questão do trabalhador que possui curso superior e tem uma renda até 2 salários mínimos, 2 salários mínimos do regime geral da Previdência Social, né, daquelas exceções que você separa o operário daquelas pessoas que têm uma condição melhor para fazer o acordo, eu acho um tanto quanto absurdo, porque não é toda e qualquer matéria, né, que o trabalhador tem competência para tratar de alteração de condição, considerando que nós temos uma Constituição onde alguns princípios ainda têm prevalência, né, inclusive status de norma, tem força de lei, e não é simplesmente, através de uma medida provisória, você dizer, olha, na situação atual, né, o acordo individual aqui tem prevalência e pronto, acabou. Então, eu acho que tem a questão da legitimação desses acordos, que há uma dificuldade ainda, né, houve uma dificuldade momentânea e ainda há uma dificuldade de como proceder em relação a isso, e também da capacidade, entre aspas, do empregado de poder negociar um direito que muitas vezes é indisponível. E aí vem aquele discurso, né? Ou fazemos assim, e você tem um emprego, ou então você está fora. E essa ameaça de estar fora, no momento de crise econômica, com alto índice de desemprego, causa um incômodo, né? Causa um medo. E aí muitos trabalhadores se submeteram a essa condição. Como também muitas pequenas empresas não tinham ferramentas, né, para celebrar esse acordo. Eu me lembro, logo quando veio a 927, alguns sindicatos também foram
contribuindo, né, para fazer acordos aqui, negociações, mas também nós vimos alguns sindicatos exagerando na dose e cobrando, inclusive, valores absurdos de algumas empresas para fazer as negociações, quando essas empresas tinham dificuldade de celebrar um acordo individual. Então, eu acho, nesse aspecto aí, nós acabamos criando o precedente, depois teve também a DIN 6363, e aquela discussão toda, né, com participação do sindicato, não participação do sindicato, mas, enfim, abriu-se uma janela para enfraquecimento das representações de categoria. Eu acho muito em função desses acordos individuais. Pois não? Eu creio que esse seu aporte inicial é importante, porque ele situa o problema da MP, né? É claro que o governo federal tem uma enorme dificuldade para estabelecer um pacto na sociedade, né? O representante maior do Poder Executivo não tem condições pessoais, políticas, de construir um pacto social, que certamente seria mais eficaz, seria fruto do diálogo social e construiria condições que seria um grande guarda-chuva no qual toda a sociedade, empresas pequenas, grandes e médias, de todos os segmentos econômicos, pudessem estar abrangidas nisso. É claro também, a gente reconhece que a pandemia exigia respostas rápidas, embora elas não tenham ocorrido, né? A pandemia já estava definida desde fevereiro e as MPs passaram a existir a partir, salvo engano, da metade de março, né? Atropelando um desejado diálogo social que poderia ser naturalmente entabulado pelas centrais sindicais, pelas confederações patronais, no intuito de tentar minimizar a construção de uma saída economicamente viável e socialmente justa, né? Mas, enfim, o governo editou as medidas provisórias, nesse caso, os requisitos de urgência né, estavam configurados, entretanto, a sociedade e as relações de trabalho foi reagindo, cada uma ao seu estágio respectivo de organização. Os sindicatos que já dispunham de uma organização consistente, de um diálogo com as empresas factível, ele acabou também naturalmente ocorrendo nesse período. Outras instituições, porque, a exemplo, na situação dos comerciários, né, envolve uma enormidade de empresas, pequenas, médias e grandes, com diversas características de tamanho, número de empregados, também tiveram dificuldades, né? As empresas necessitando, por um lado, de alguma forma de regulamentação, de ajuste, mas, por outro, os sindicatos, em alguns casos, ou porque não tinham capacidade operacional de resposta, ou porque não tinham condições, ou não conseguiram estabelecer um pacto para a celebração do acordo coletivo. Mas o que me parece mais importante e grave, André, é que foi a vulneração do princípio da mediação indispensável do sindicato na questão de interesses, sobretudo envolvendo salários, né? E o Supremo Tribunal Federal, nessa jurisprudência talvez pragmática ou de emergência, acabou estabelecendo uma exceção na aplicação do dispositivo constitucional. E os debates da Suprema Corte indicaram isso, né? Por isso eu te pergunto, né? Essa prevalência do individual já era uma herança dessa mudança cultural instituída a partir da reforma trabalhista? Essa relação direta, sem a mediação dos sindicatos, veio para ficar? Como é que é a tua avaliação sobre isso tudo? Bom, né, na verdade, eu entendo o seguinte, a falta do diálogo social, de um pacto social, ela vem desde a construção da reforma, porque quando, então, o presidente Michel Temer, ele lança a reforma trabalhista com um discurso de mais empregos, né, menos direitos, mas mais empregos, ele atrai sobremaneira o capital, né, e ele foi, eu acho que a reforma trabalhista, ela foi construída em cima de algumas falas equivocadas, mas que soam para a sociedade como sendo verdade. Por exemplo, o direito do trabalho, ele é um direito retrógrado, né? A CLT de 1943, quando, na verdade, desde 1943, o direito do trabalho vem passando por reformas, né?
não é necessariamente, apesar de não ter tido um código do trabalho e etc., ele é todo costurado. Concordo que algumas questões nós ainda precisamos avançar, mas não é bem assim. Mas vendeu-se essa imagem e que precisava de um direito novo, né? E com isso, eu acho que veio o discurso do individual, né, do contrato individual, e isso ficou bastante claro, né, a partir da alteração no 444, né, e da inserção de algumas formas de trabalho como intermitente, o parcial que já tinha, mas mudando um pouquinho, a inserção do autônomo, e, ao mesmo tempo, a retirada da contribuição obrigatória dos sindicatos foi o fim, né? Então, eu não sei, professor, se você concorda comigo nesse aspecto, mas uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade ainda de entender e encaixar é o seguinte: ao mesmo tempo que o artigo 8º diz que a autonomia da vontade coletiva ela prevalece sobre a própria lei, ela retira o poder do sindicato através da falta de arrecadação. Então, eu acho que é um paradoxo, né? Há uma intenção que, nesse aspecto específico, não ficou muito clara. Então, as coisas vêm acontecendo desde 2017 nesse viés, né? De menos direitos, mas garantia do emprego. E aí a pandemia foi, né, a cereja do bolo, era aquilo que faltava para consolidar esse raciocínio. Não nos esquecendo aí também da questão da terceirização, né, que também é de 2017, do trabalho temporário, que abriu aí a terceirização para atividade meia e atividade fim. Então, eu penso que o pacto social, ele deixa de existir já há algum tempo, por uma questão política, né, e a partir de agora, mais ainda, em razão do afastamento, né? Certamente eu concordo com o seu diagnóstico, porque você, independente ou não da concordância com o sistema de contribuição compulsória, ele tinha, evidentemente, uma arquitetura no âmbito do texto constitucional, né? Goste ou não do sistema sindical, ele foi recepcionado pela Constituição e funcionava, né? Era um ator social importantíssimo na construção da paz social, e a sua atuação nas negociações coletivas, fixando condições, era muito importante para estabelecer uma referência no mercado de trabalho em determinado segmento. O fato de ter sido implodido na medida que do tripé, né, de sistema compulsório, sistema confederativo, né, e a organização categorial, você tira uma das pernas desse tripé, você cria uma instabilidade no modelo, né, infelizmente. Eu só gostaria de registrar aqui a audiência, doutora, a Regina Rezende, o Cláudio César da Silva, o Ronilson Vicente, a Ellen Azan, o Mário Gomes, nosso querido Mário, e o André Passos estão aqui conosco participando desta atividade. Mas conversávamos sobre a MP 927 e os seus efeitos no contrato de trabalho. Por fim, a MP 927, qual é a sua avaliação com o fim dela? Quais são as repercussões, as potenciais repercussões ou as possíveis repercussões jurídicas com o fim da MP 927? Bom, realmente foi uma surpresa, né? Porque a gente ficou esperando que, a exemplo da 936, que veio a Lei 14.020, viesse alguma coisa para regulamentar. Não que nós quiséssemos, né? Mas nós esperávamos que viesse, né? E o que aconteceu? Que a gente retoma o diploma seletista, porque nós não podemos deixar de cuidar das relações de trabalho conforme a Constituição e conforme a legislação trabalhista, né? Então, a partir daí, para nós migrarmos da exceção e voltar para a regra, sob alguns aspectos, fica difícil. A questão do teletrabalho, por exemplo, né? O que mudou em relação ao teletrabalho? Na verdade, eu tenho algumas críticas importantes, assim, para fazer, comparando o que era e o que está sendo agora. Primeiro aspecto é em relação a controle de jornada.
Então, na medida provisória, não se aplicava o controle de jornada ao regime de teletrabalho. E na CLT, no artigo 62, deixa claro que teletrabalho não prescinde de controle de jornada. Mas tem um detalhe: o sujeito que está na modalidade de teletrabalho hoje, ele trabalhava com controle de jornada, não é? Então, o fato dele ter ido para a casa dele significa que não tem mais controle de jornada, sendo que as pessoas, dependendo da atividade, estão trabalhando muito mais tempo, né? Então, apesar da legislação ser muito clara a respeito desse controle, a gente precisa verificar isso, né? A modulação, tempo, remuneração, como é que fica? Eu vou trabalhar mais? Mas não tem como controlar. Óbvio que tem como controlar. Tem diversas formas de controle. Então, eu tenho observado que os trabalhadores que estão em regime de teletrabalho, eles estão muito mais tempo à disposição do empregador. Apesar que lá na medida provisória falava, né, que o período que ele não estivesse trabalhando não estaria à disposição, mas está. Não tem o ir e vir ao trabalho, mas tem uma série de outras questões. E mais, nessa transição do trabalho, né, fora para o trabalho em casa, toda uma logística teve que ser implementada. E tem consequências múltiplas. Não só consequências práticas em relação ao uso da internet, ao computador, às ferramentas, como também o abalo familiar. Você está no meio da pandemia, você leva o seu trabalho para casa. Eu tenho vários colegas, né? Eu não precisei de fazer isso, mas tenho vários colegas que estão trabalhando no quarto, onde você dorme. Então, foi o local da casa possível, porque um filho está estudando, outro filho, a esposa também trabalha, foi uma forma de compartilhar, né? Simultaneamente. Então, isso, para mim, é uma questão muito séria, né? E pior, já emendando, né, um pouco mais adiantando, a questão da fiscalização, porque também a medida provisória falava que os auditores fiscais estavam dispensados da dupla visita, né, e aí, essas questões que também, como é que o auditor fiscal vai na casa da pessoa, enfim, tem esse problema. Mas pior do que isso é você exigir do trabalhador, por exemplo, da área de saúde, e você exigir dos trabalhadores de modo geral, né, que eles trabalhem excessivamente e que estejam expostos excessivamente, porque estar exposto à frente de uma tela, de um computador, também causa problemas na saúde. Então, acho que o Estado esqueceu da saúde, né? Esqueceu da vida. Não, os trabalhadores da saúde estão entregando não só o seu tempo de trabalho, com risco potencial para a sua própria saúde. A própria vida, né? Muitas vezes. A saúde, a incolumidade física e certamente a sua vida, né? Agora, você toca num ponto que é importante para essa reflexão, e até a Ellen Azan manda uma pergunta: qual a relação da MP 927 com a pandemia, né? Ela tem ou não relação? Alguns institutos eram necessários para isso, o teletrabalho já não estava suficientemente regulamentado com a reforma, e eu te pergunto uma questão num recorte de gênero, né? Teletrabalho no meio da pandemia é teletrabalho de verdade, né? Sobretudo para as mulheres que, se sozinhas em casa ou com parceiros pouco colaborativos, as crianças em casa, as atividades, né, as responsabilidades familiares todas recaindo sobre a mulher, não estabelece uma condição favorável para o teletrabalho, convenhamos, não é? Qual é a tua visão sobre teletrabalho, gênero e pandemia, André? Bom, vamos lá. Primeiro, respondendo à querida Ellen, eu digo o seguinte: para mim não tem relação nenhuma a 927 com a pandemia, porque as orientações que eu já estava dando para as pessoas, para os clientes, explicando em sala de aula, nas estratégias, né, como lidar com a questão da pandemia, eu já tinha resposta na CLT. Então, isso eu falo com a maior tranquilidade, porque, inclusive, antes da MP, eu escrevi um texto, né, e publiquei, acabei publicando nas redes sociais, com dicas do que era possível fazer com o que a gente tinha. Então, eu já
Já vou direto a esse ponto. Tanto que quando acabou o 927, eu falei, gente, está tudo lá na CLT. A dificuldade agora um pouco é em relação a essa migração. Por exemplo, o teletrabalho, você podia pré-avisar com 2 dias, e agora como é que faz? Porque pela CLT são 15 dias. Então, como fazer esses ajustes, mas não vejo problema nem necessidade de uma lei para isso. Em relação... Desculpe, André, e ninguém vai entrar em teletrabalho. Agora, quem já estava... Né, ficou. 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 Nunca mais saia de casa, fica congelado em casa. Mas, enfim, tudo vai depender da vacina, se aparece ou não. Mas, desculpe, eu te perguntei... Não, claro, mas é exatamente isso. Você deu uma exatamente resposta, né? Porque a CLT já resolvia esses problemas. Foi mais a construção... a MP vem para tentar reduzir os prazos de comunicação, estabelecer uma certa celeridade, que até justificável em alguns casos. Tentou, eu acho que tentou. Né? Para quem não conhece o direito do trabalho, pode ter achado vantajoso. Mas para nós, estudiosos do direito do trabalho, né? Então, que estamos ali todo dia na lida, como a doutora Ellen, por exemplo, é óbvio. Quem disser que resolveu alguma coisa, né? Me desculpa, mas é um equívoco. Claro. Em relação à questão de gênero, pois não. Não, só registrar, desculpe, eu faço que nem aqueles radialistas do interior, eu vou registrando a audiência, né? O registro apresenta a professora Ângela Linhares, né? Dando seu boa noite, o Milton Pinto, de Amparo, São Paulo, olha, a nossa audiência chegando no interior de São Paulo, não sei em que altura de São Paulo está a cidade de Amparo, mas registramos a presença, colegas aqui do Sudoeste do Paraná, aqui de Curitiba, Ricardo Pereira, também registrando sua presença, sejam todos bem-vindos. E, por favor, doutora André. Não, a questão do feminino na história, né, ficou bastante complicada, porque nós, ao mesmo tempo, algumas mulheres, né, trabalhadoras, tiveram seus filhos dentro de casa também, porque no horário de trabalho as crianças estavam na escola, então deixa de acontecer a escola. O afastamento, muitas vezes, quando você tem uma ajudante em casa, uma colaboradora, ele deixa de acontecer também, por uma questão de saúde, né, tanto da pessoa que trabalha, quanto da família. Enfim, foi um desarranjo, E aí, eu acho que as pessoas tiveram que ser por demais criativas e buscar estratégias de acordo com cada modelo. Mas o que eu acho mais importante, e dos momentos de discussão que eu participei, foi sempre deixar claro a organização da rotina, a organização do trabalho, né, aquele tempo que a gente tira, né, para não fazer nada e se permitir não fazer nada, porque eu acho que tudo é novo para todo mundo, compartilhar mais, enfim, acho que todas nós e todos nós, porque nós temos alguns chefes de família que se viram numa situação, muitas vezes, de desemprego também, e foram obrigados a ficar em casa com a esposa trabalhando, ou seja, a sociedade é outra, ou está experimentando uma outra forma de funcionar. O que eu acho... o preço está sendo muito alto, não precisava de ter uma pandemia para a gente experimentar um modelo diferente, mas que a pandemia está nos possibilitando um aprendizado enorme, inclusive no que diz respeito à convivência familiar e uma nova forma de reestruturação, de organização da família. É a minha opinião. Certamente. Esse aparelhinho aqui que a gente chama de celular, smartphone, esse nome bonito, ele nos levou à portabilidade do trabalho, né? Você pode levar o trabalho para casa. Ocorre que o trabalho veio para casa definitivamente com o trabalho e deixou mais cinzento ainda o tempo de trabalho e não trabalho, né? Porque as pessoas acordam ou até dormem ou vão dormir respondendo um e-mail. E agora, além de despachar do seu celular, ela já está com o seu puxadinho em casa. Alguns já tinham, evidentemente, alguma estrutura, mas a grande maioria das pessoas não tinha uma estrutura de home office, né, instalada em casa. Então, existe rapidamente uma confusão disso.
Desculpa, mas é uma confusão, até que você falou home office, a gente falou de teletrabalho, eu queria pegar esse gancho aí só para esclarecer, que foi até o objeto de uma live outro dia. A gente tem essa mania, né, do inglês, do de fora, é sempre mais bonito do que o nosso. Então, o trabalho em domicílio sempre existiu, o trabalho em casa. Está lá no artigo 6º da CLT. Aí depois vem o teletrabalho, por uma necessidade, né, da reforma trabalhista, avanço tecnológico e tal. E agora vem o home office. Desculpa, né, André, que nem precisava ser em casa, podia ser num escritório compartilhado, que se chama... Qualquer outro lugar. Coworking, né, enfim. Está na moda, inclusive, né? Exato. Então, e aí o pessoal fica assim, qual que é a diferença de trabalho em domicílio, de teletrabalho, de home office? Virou uma salada, porque as pessoas não esclarecem, né, como que funciona. Então, na verdade, os meios tecnológicos, eles nos auxiliam sobremaneira, e nesse momento nós avançamos, a própria justiça, né, teve que dar um salto em relação à aplicação das audiências desde 2015, agora elas estão acontecendo aí o tempo inteiro, a prestação jurisdicional ela não pode deixar de acontecer. Todo mundo avançou em razão da tecnologia, mas foi tudo muito impactante. Então, isso gera também um dano emocional, né, somado à situação pandêmica, né, ao afastamento, as notícias da televisão, né, a forma diferente de trabalhar, o meu desejo de estar com o outro, e o pior, a insegurança de não sabermos até quando. Né? Então, a gente vai um dia de cada vez, um dia de cada vez. Exato. E tem o desejo, às vezes, determinado tempo, não estar com o outro, né? Estar sozinho, estar no escritório, enfim, são todas essas contradições. Ontem eu assistia o Roda Viva com aquele rapper, o Emicida, ele disse que ele não estava em casa, disse que ele estava guardado em casa, né? Então, estamos todos, de algum modo, guardados em casa, nas gavetinhas da vida, dos apartamentos, das casas, dos cortiços, das favelas, alguns com mais comodidade, e a grande maioria sem grandes comodidades, misturando trabalho com as crianças ou seu animalzinho de estimação, né? Então, os vídeos se somam, né? Onde, eventualmente, o magistrado da Suprema Corte tenta esconder a sua netinha que ingressa na sala e ele tenta, com o corpo, ir escondendo a criança, ou, eventualmente, um gato que passa na frente da câmera. De toda forma, as relações humanas estão irremediavelmente, nesse momento, mediadas por essa câmara, pelo equipamento, e antigamente, se vivíamos sob as ondas do rádio, atualmente vivemos sob as ondas do Wi-Fi, né, da internet, que são determinantes para o sucesso do diálogo entre as pessoas. E por isso é muito importante essa nossa conversa, essa nossa prosa sobre, embora falamos da MP 927, mas esse tema do home office, do trabalho em casa, é fundamental, porque ele está na rotina de milhões e milhões de brasileiros, né? E o direito tenta, de alguma forma, regular, ou classificar, ou orientar, mas a realidade certamente supera em muito eventual descrição legal. Mas, de toda forma, a sua reflexão é muito importante para nós nessa noite. Estamos conversando, portanto, sobre a MP 927 e os efeitos no contrato de trabalho com a doutora André de Campos Vasconcelos, advogada trabalhista de Minas Gerais. Antes da gente... E, olha, a prosa é boa, já temos 39 minutos de conversa, André. Como é que você está? A gente falou tanto do home office, teletrabalho. Como é que está o seu trabalho? Está mais em casa, mais no escritório? Está misto? Como é que você tem feito aí a sua dinâmica? E como é que, nos momentos de afastamento, né, que é natural, até para a preservação da saúde de todos, como é que você tem feito para contornar a saudade, a distância, que tem lido, ouvido? Como é que você tem feito, enfim? Bom, na verdade, eu estou realmente cumprindo o afastamento, né, desde o início, e eu tenho saído muito pouco quando tenho alguma necessidade, urgência médica, ou então
preciso de alguma coisa no comércio. Aqui eu moro com 2 filhos, uma filha e um filho, estão comigo, adultos, e eles estão fazendo igual. Então, nós 3 estamos em casa. E começou a pandemia, eu já fui direto para as aulas remotas, né? Eu dou aula na universidade, e também advocacia. Então, eu peguei de supetão. E eu sofri. Eu te confesso que eu sofri muito, porque mudou a minha rotina. Eu não tinha, apesar de sempre ter mantido um escritório em casa, não era uma estrutura tão boa. Outro dia eu estava assistindo a umas lives que eu fiz no início, né? A dificuldade de fazer o fundo, né? Acabou que eu comprei mais um computador, acabou que eu troquei meu celular, mudei a capacidade da internet, comprei um cabo de 15 metros. Na hora que falou que eu ia ter que fazer sustentação oral e audiência, eu falei, vai que esse negócio dá problema. Daí fui logo, comprei um cabo enorme, né? Para não ter internet cabeada de verdade, né? Não é isso? Daqui tá tudo do jeito, né? Inclusive, antes de começar essa live, eu gravei um videozinho de como se preparar para uma live, que depois eu vou colocar também lá no meu canal do YouTube, porque... compartilhe conosco, vamos compartilhar. Vamos sim, alguns cuidados que a gente precisa ter. E aí eu fui aprendendo, mas uma coisa que você falou que é muito importante, a naturalidade, o respeito, né, em relação ao outro que está me vendo, dos meus trajes, né, da condição que eu estou naquele momento, porque você está completamente exposto, né, mas também de uma forma leve, assim, não precisa ser nada tão rígido, até para você está entrando na casa da pessoa, né, então você tem que pedir licença. Eu acho que as regras de etiqueta social, em termos de pandemia, né, são extremamente importantes. Eu pedir licença para entrar, licença para sair, se apresentar de uma forma não agressiva, né, se há alguma coisa pública, lógico, se você está num momento de intimidade com alguém, vai ficar a seu critério, mas nessas relações, eu sempre tive esse cuidado desde o início. E o que eu tenho feito, assim, tem 3, 4 livros na cabeceira, que às vezes na hora que eu deito, eu resolvo ler um pouquinho de um ou de outro. Assisti várias séries, porque eu estava de recesso das aulas na faculdade, então aproveitei. Qual você gostou mais aí pra gente? Assisti... a que eu mais gostei é uma brasileira que eu assisti, inclusive, as 2 temporadas, Coisa Mais Linda. É boa essa, Estou namorando. Muito boa. Vale a pena. Rio de Janeiro, final da década de 50, início da década de 60, bastante interessante. E muito do feminino também, do poder, do empoderamento da mulher, do poder da mulher, das dificuldades, né, legais de ser mulher aqui no Brasil. Então, é uma das que eu gostei demais. E aí, eu tenho feito Pilates online, achei muito legal, achei que não ia dar conta, mas é o que está me fazendo ficar firme, porque a cadeira o dia todo cansa. Mas tenho trabalhado muito, cozinhado também, enfim. Que é trabalho, né? Cozinhar é trabalho. Arrumar a cozinha mais do que cozinhar. Mas estou indo bem, eu acho que eu adaptando cada vez mais e melhor. Muito bom, muito bom. Gostei muito do seu relato. É um relato que as pessoas têm de construir saídas e alternativas para manter o equilíbrio, né, nesse momento da pandemia, porque senão a gente vai estabelecendo uma mistura que é nociva entre trabalho e não trabalho, o tempo de ócio de verdade, que todos nós temos direito, o tempo de dedicação às responsabilidades familiares, né, que são fundamentais e que a gente, nessa rotina dura do isolamento social, por vezes vai nos colocando numa condição muito difícil, né? E manter o equilíbrio, certamente, é um exercício diário. Como você bem disse, quase o mantra dos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje, né? Só por hoje, porque senão as coisas degringolam inevitavelmente. Eu não sei como é que está a temperatura aí, mas aqui está fresco, né? Não tem chovido, o tempo até está muito seco. Então, a gente tem tido, assim, umas manhãs, um início de manhã, o nascer do sol e o pôr do sol, nessa época do ano aqui, tem sido espetaculares.
Então, eu tenho aproveitado, né, essas 2 horas do dia, eu acordo muito cedo, mesmo que permaneça um pouco ali quieta, para apreciar a natureza, e eu tenho o privilégio de morar num lugar que é alto, então eu tenho uma boa vista, né, e agradecer, né, eu acho que a gente tem que agradecer de estar dando conta, e de mais um dia, e de poder contribuir, e vamos embora, porque eu acho que essa força é que vai fazer com que a gente saia dessa onda melhor, né? Então, acho que isso também é bom. Isso que você fala é muito importante. O meu sócio, que é o André Passos, que é o presidente do Instituto, né? Ele tem uma frase que me marcou muito, né? O tempo da pandemia agora vai colocando a doença mais próximo da gente, né? Ela tem nome, sobrenome, são pessoas que, de alguma forma ou de outra, tinham algum relacionamento familiar ou não familiar, um amigo, e isso também é um momento de criarmos uma fortaleza interna, né? Porque senão a gente se afeta com tudo isso e começa a desequilibrar. Eu acho que o grande desafio para o pandemia e pós-pandemia é o equilíbrio interno, né? Psíquico e de saúde, né? Porque senão não há trabalho, ou teletrabalho, ou não trabalho, ou desemprego que resista se a pessoa não estiver equilibrada. Eu acho que isso o direito não dá conta, né, disso, certamente, né? É o seu ecossistema interno, né? Que é fundamental. E é contagiante, e isso também é contagiante, porque nesse momento você estar bem importa em você possibilitar que as outras pessoas que estejam ao seu redor estejam bem também, né? Essa troca positiva é que faz a gente conseguir manter um certo equilíbrio. Porque se houver um eixo de reclamação comum, né, e isso virar mantra, de tá ruim, e não vejo solução, aí realmente nós não vamos achar um caminho, né? E eu acho que eu fico um pouco triste, né, com essas rupturas políticas, com essas cisões políticas que a gente vem enfrentando já há alguns anos aí, nessa mudança estrutural no poder executivo, enfim. Mas, por outro lado, eu acho que também as pessoas estão procurando outras alternativas de informação e se informar sobre outros assuntos. Olha, todo mundo está falando do direito do trabalho, porque afetou a vida de todo mundo ou de alguém muito próximo a você, seja na condição de empregado, seja na condição de empregador ou de um familiar. Olha que bacana isso, né? Poder colocar essa discussão. E que tem uma ligação direta, a questão do direito do trabalho, com a questão político-econômica, né? Então, sempre, como eu sou do direito do trabalho há muitos anos, o direito penal sempre foi o queridinho, né? Do direito, bacana, direito penal, direito civil, direito do trabalho, menos importante, né? Numa análise, assim, geral. Mas, a partir da ampliação da competência da Justiça do Trabalho em 2004, e depois, aliás, desde a Constituição de 88, a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, o exame da OAB passa a absorver também prova específica de direito do trabalho. Nós tivemos uma mudança nesse panorama, né? E há que se entender que todos precisamos do trabalho, né? Seja dele, objetivamente, ou de alguém que nos sustenta e que tem como renda o trabalho, né, a origem do trabalho. O trabalho humano é central numa sociedade, em qualquer sociedade, na sociedade assalariada mais ainda, ou a partir do assalariamento ou da remuneração do trabalho tomado por terceiro, porque sem trabalho humano a economia não gira. Essa é a grande verdade que saltou do regime pandêmico. Estamos chegando ao final, minha querida Andréa. Foi uma excelente prosa. Acho que ficamos dentro das etiquetas sugeridas por você. Acho que você devia já escrever etiquetas virtuais em lives e reuniões. É fundamental. Embora seja a máquina nos deixe mais cansados, a plataforma estabelece uma fadiga mental, né, na reunião à distância. Mas um bom papo, uma boa prosa, com qualidade, mas tratando de temas que são tão caros a todos nós e a humanidade. A gente tem até uma pergunta da Regina Rezende, mas que eu queria sintetizá-la
para que a gente possa finalizar a nossa live, perguntando o seguinte: qual é o mundo do trabalho que pode ser sintetizado a partir dessas medidas provisórias, André? Como é que os trabalhadores e empresas, porque não podem ter uma previsibilidade do seu marco regulatório, que é a CLT, que é muito lembrada que era de 43, mas o CPC era de 73, também o antigo CPC, o Código Penal também era da década de 40, e ninguém demarcava tão significativamente porque nasceu nessa época. A CLT tem, aí seria uma outra prosa, né? Alguns aspectos ideológicos que rondam numa tentativa de desqualificar esse ramo do direito que a gente conhece bem, e você já retratou muito bem que isso é irrelevante, porque no momento de crise como esse, só o papel regulatório do trabalho e o direito do trabalho é fundamental para construir as saídas. Por vezes, saídas mais conservadoras, por vezes, saídas que garantem direitos, mas é fundamental que o direito, de alguma forma, regule esses momentos, né? A CLT, como você mesmo disse, já dispunha de todas as ferramentas, talvez a MP 927 estabeleceu alguma simplificação do ponto de vista organizativo e de formalidades, que talvez até nem necessitasse de uma medida provisória, e por vezes até um decreto, uma portaria desse conta disso tudo. Mas eu queria um pouco dessa tua visão prospectiva. Como é que você analisa, reflete o direito do trabalho nesse contexto pós-MPs, ou no contexto pós-pandemia, ou ainda dentro da pandemia, porque a gente também não pode se enganar, ela não indica que terá, ou que terá seu encerramento no curto prazo, né? Ela pode esticar o tempo, e por vezes a gente fique nessa condição de abre a sociedade, fecha a sociedade, qual é o valor maior, é o ser humano, a empresa, como fica tudo isso? Como é que é a tua reflexão sobre esse ponto para a gente finalizar a nossa prosa? Bom, na verdade, nós comentamos aqui mais cedo, né, que as medidas provisórias vieram, de alguma forma, numa tentativa de regrar a exceção, né? Então, eu vou começar pontuando isso. Na nossa sociedade, a exceção são pessoas desonestas, que agem de má fé e que não têm boas intenções. Isso é a exceção, porque eu tenho que acreditar que eu vivo numa sociedade onde a maioria das pessoas são honestas, de boa fé e verdadeiras, né? Porque senão eu desisto. Bom, a partir dessa premissa da verdade e da confiança, a relação de trabalho é um pacto, né? E quando esse pacto é rompido por algum motivo, né, quando existe um conflito nesse pacto, a solução é da Justiça do Trabalho, que é competente para lidar com esse conflito. Então, nós temos duas situações. Nós temos uma relação, um pacto, né, e a possibilidade de um conflito. E agora, a possibilidade de um conflito em função de leis antagônicas, né, de falta de direcionamento por parte das autoridades que deveriam direcionar. Então, o mundo do trabalho fica um pouco perdido, já pensando nas consequências disso depois, lá na Justiça do Trabalho, porque isso tem um custo, né? O conflito gera um custo econômico, né? E desgaste também, óbvio. E aí, eu penso o seguinte, vamos voltar. Quando você tem uma determinada situação de uma empresa, de um comércio, uma escola, uma indústria, que está passando por um momento de crise, que já adotou, de alguma forma, essa ou aquela medida, e etc., eu acho que o empregador ele tem que ser honesto com ele e com os empregados. E realmente compartilhar, se ele não tem condição de estar resolvendo isso sozinho. E, se for o caso, tomar a decisão que for mais viável dentro da realidade e da verdade do que realmente está acontecendo. Porque se ele se pautar pela verdade, né, e pelo consenso com os seus empregados, para uma posterior discussão na Justiça do Trabalho, porque ninguém pode dar garantia que depois as pessoas não possam vir a discutir, ele tem argumento suficiente para demonstrar que ele agiu de boa fé,
que ele implementou, que ele tentou, né, e que ele estava salvando dele e dos outros. Então, eu acho que é mais corrigir os defeitos sociais do que efetivamente se preocupar com o que vai acontecer depois na Justiça do Trabalho. Então, nesse momento de pandemia, eu estou vendo, por exemplo, restaurantes que fecharam. Nossa, como é que vai ficar? O restaurante teve que fechar, não teve outro jeito. Gente, um dia o restaurante vai ter que abrir, alguém vai ter que abrir o restaurante, porque a gente vai querer sair para comer. Então, se é hora de parar, para. Né? Se precisa mandar embora, mas não posso porque o empregado tem estabilidade. Indeniza. Não deu para indenizar? Faz acordo, busca o sindicato, negocia, exaure as possibilidades. Porque aí depois, num futuro conflito, numa futura discussão, você tem argumento suficiente para mostrar a sua boa intenção. Então, é essa orientação que eu dou, e infelizmente tem colegas, né, quando eu falo colegas, não só advogados, né, pessoas, de modo geral, que eles vão sempre tentando tirar proveito da situação, mas aqui nós estamos falando do caminhar para uma sociedade justa, honesta, onde nós possamos fazer um pacto social para que a vida das próximas gerações seja melhor do que essa vida que nós estamos vivendo, porque as consequências disso tudo a gente ainda não sabe, né, efetivamente como vão ser. É isso. Muito bem, muito bem. Nessa noite recebemos a doutora Andréia de Campos Vasconcelos, no nosso projeto Prosa com o autor. Foi uma alegria e uma honra novamente comandar essa live, conhecendo a doutora Andréia, não nos conhecíamos anteriormente, com esse tema que é importante, que certamente vai render muitos debates, né? Os impactos da MP 927, do tempo, nos contratos, suas repercussões e obrigações para além do núcleo que estabeleceu os 120 dias, portanto, mas fundamentalmente a sua percepção, o seu olhar e a sua orientação responsável para os destinatários da norma me chamou muito a atenção no final. Sim, dialogue, converse, seja franco, verdadeiro, é um imperativo ético em qualquer relação humana, social, e, sobretudo, nas relações de trabalho, que sim, há um interesse justo e legítimo das empresas, mas há um interesse dos trabalhadores em ter a sua remuneração, uma previsibilidade, uma segurança, que a todos interessa essa questão. E chamem, sim, os sindicatos para que sejam corresponsáveis, como você bem disse, nas soluções em tempos de crise. Eu acho que isso é fundamental para que a gente organize uma sociedade para além do pós-pandemia, com respeito, com dignidade, né, com trabalho digno, com colaboração, com cooperação social, que por vezes os interesses não são integralmente convergentes, mas que sim prevaleça o diálogo social, isso que é fundamental nas relações de trabalho. Então, desse modo, eu encerro esse nosso encontro, essa nossa prosa com a autora nessa noite, nessa parceria da editora RTM, nosso querido Mário, obrigado pela confiança, do Instituto Edésio Passos, a confiança do meu querido amigo, doutor André Passos, e ficamos por aqui convidando a todos, na próxima quarta-feira, às 20 horas, um encontro com um novo autor que vamos descobrir ao longo da semana. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada, e eu estou à disposição. Podendo contribuir, conte com a gente. Fique bem.